Faz isso em nome de Jesus. Abençoa a vida delas com o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Interessante que a Ari chegou para mim e disse: pastor, o microfone das crianças. Ele disse: eu estou procurando a minha Bíblia. Né? Vai ali, Ari, dá o microfone, Ari. Deixa eu achar minha Bíblia. Como é que eu vou pregar assim minha Bíblia? Aleluia. Né? Ele estava lá atrás, na última cadeira. Glória a Deus. A minha está um pouco cansada. Essa semana foi puxada. Estava orando a Deus. Deus me lembra. Porque geralmente você faz o sermão, você revisa o sermão, você corrige o sermão e você revisa de novo. Eu só fiz hoje. Né? Então que o Senhor possa me lembrar do que eu escrevi ali. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre Jeová Jireh. Diga glória. Jeová Jireh, o Deus que provê. Aleluia. Provisão. Aleluia. Mas eu quero começar dizendo que Jeová Jireh não tem a ver com dinheiro, irmão. Porque a gente já pensa logo em dinheiro, né? Quando eu estou chegando, Deus é a minha provisão, né? Quem fez isso já, muitas vezes? Mas não tem nada a ver com dinheiro. Pode ter, mas não necessariamente é. E tecnicamente na Bíblia nunca envolveu dinheiro. Jeová Jireh é aquele que provê o milagre. Instantânea e milagrosa. Aquilo que na última hora você precisa. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler o texto de Esther 6. Livro de Esther 6. Esther 6. Que diz assim: Esther fica antes de Jó. Acha Salmos, volta Jó, volta Esther. E você acha Esther? Livro lindo, maravilhoso. Uma leitura agradabilíssima. Uma história interessantíssima. Não é? Então, que em nome de Jesus você possa estar lendo a Bíblia, você possa amar a palavra de Deus. Amar o texto da palavra de Deus. Diz assim, naquela noite, capítulo 6. O rei não conseguia dormir. Aleluia. Então mandou que trouxesse o livro da história de seu reinado e lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu é que havia denunciado Bigtana e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. E os servos responderam: é Amã que está no pátio. Digam ele que entre. Ordenou o rei. Amã entrou. O rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Amã pensou: a quem o rei desejaria honrar, senão a mim? Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer nos mantos que o rei costuma usar, e um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tinha o mesmo emblema real na cabeça do que o rei. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos nobres oficiais do rei, e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande o oficial proclamar em alta voz:
assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente, disse o rei Amã, vá depressa, pegue meu manto, meu cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. E não esqueça de nenhum detalhe. Diga amém. Glória a Deus. Quem conhece a história já está glorificando o Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por esse texto das tuas escrituras, pelas essas porções sagradas que o Senhor deixou para que nós pudéssemos meditar, aprender e viver, Senhor, as tuas palavras, e viver o teu evangelho, e viver o teu ensino, e viver as tuas verdades. Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque as tuas palavras, quando entram em nosso coração, Deus, causam efeitos e efeitos para a glória do teu nome. Abrimos o nosso coração, nos disponibilizamos, Senhor, nos abrimos para que a tua palavra entre dentro de nós, como uma pedra lançada, Senhor, para que cause efeitos, como a semente que nasce, cause efeitos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Bem, essa semana nós estávamos, quarta-feira, o Desafio Jovem, nós estamos fazendo discipulado lá, toda quarta às 7:30 da manhã. Está sendo maravilhoso, irmãos. Como é bom ensinar a quem está sedento, né? As pessoas estão maravilhadas, não com o professor, não com o jeito, não com a forma, mas apenas com a verdade de Deus. Amém? A verdade de Deus nos maravilha. Precisamos conhecer a verdade. Precisamos viver essa verdade. Em nome de Jesus. A maioria das nossas lutas, a maioria dos nossos dilemas, a maioria dos nossos problemas são mentiras que vão à frente da verdade de Deus no nosso coração. Porque no momento que sabemos que a nossa confiança está no Senhor, o medo não tem mais domínio. Sim ou não? No momento que dizemos e cremos que o nosso futuro pertence a Deus, a nossa ansiedade perde poder, perde domínio, sim ou não? Sim, no momento que nós começamos a enxergar sobre a eternidade, todo e qualquer problema dessa terra perde o domínio, sim ou não? Temos que andar sobre a verdade de Deus. Diga glória a Deus. Eu estou com seu irmão, diga assim, se liga. Se liga aí. Não deixa Satanás roubar as verdades de Deus do teu coração. Sabe, e nesse desafio desafio jovem, nós estávamos na aula sobre o que revela a Deus. Porque se nós aprendemos algo sobre Deus, é porque algo nos revela a Deus. Existem 3 formas básicas de Deus se revelar. A primeira é pela sua criação. É pela sua natureza. Diga amém. A natureza de Deus revela o Criador. Se você pega um quadro de Van Gogh, eu não conheço bem de artes pintadas, sou muito leigo nisso. As artes revelam o Criador. Se você pega um quadro de Ulisses Guimarães, qualquer pesquisador de artes vai identificar diretamente quem foi que pintou. Por quê? Por causa dos traços, por causa das cores, por causa do jeito, por causa da assinatura. A natureza revela aquele que o criou. Deus também é assim. A segunda forma da revelação de Deus para os homens é a partir da sua palavra. E dentro da sua palavra nós temos 2 aspectos bases que revelam a Deus. O primeiro, nós aprendemos discipulado, que é os nomes de Deus. Aleluia. Depois, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Quem não tiver ligado no que eu estou falando, vamos fazer discipulado de novo em nome de Jesus. Porque eu já repito isso faz 10 anos no ensino da palavra.
E dentro dos nomes de Deus, são inúmeros. Quem pode me dizer alguns? Jireh, Rafá, Sedekenu, Shammah, Shalom, Roi, El Shaddai, Adonai, aleluia, Sevaô. Sabe, são tantos nomes, lindos nomes, belos nomes, que nos revelam a natureza de Deus. Nos revelam quem Deus é. Diga aleluia. Como é bom ter um pai de muitos nomes. Porque cada nome revela uma característica do seu ser, glória a Deus. Mas tem um nome específico que quando eu estava ensinando, brilhou. O nome Jeová Jireh. Repita comigo, Jeová Jireh. Glória a Deus. No original é Jiré, mas vamos ser Jireh, né? Para podermos... Homem falando Jiré não dá certo. Jireh. O Deus que provê. O Deus que é a provisão. Um nome tão importante na Bíblia, que tem até um provérbio que surge dele. Que é o provérbio seguinte: no monte do Senhor, Ele proverá. Amém? Olha para o seu irmão e diga esse provérbio: no monte do Senhor, Ele proverá. Glória a Deus! Glória a Jesus! Jeová Jireh, pastor, quando é que nasce esse nome? Porque quando nós estudamos os nomes, nós temos que estudar a origem desses nomes. Quando que Jireh nasce? As pessoas que não conhecem a palavra pensam que Jireh é, como eu falei no começo da pregação, um nome para ganhar dinheiro, e não tem nada a ver. Se você já fez isso por engano, né, não faça mais, porque não tem a ver com dinheiro. Eu já fiz isso também, quando eu não conhecia. Recebia o salário e dizia: Jeová Jireh, tem misericórdia aqui das contas. Quem que já fez isso? Vamos se entregar. Confessionário. Ali um pecado, 2 pecados, 3, né? A maioria de vocês fez. Não venha tapear, não. Porque é provisão, sabe? É a provisão que eu preciso de dinheiro. Mas Jeová Jireh não tem nada a ver com dinheiro. Jeová Jireh nasce lá em Gênesis. Ele nasce em Gênesis 22. Ele nasce no Monte Moriá, irmãos. Repita comigo, Moriá. Ele nasce naquilo que é mais sagrado, na justificação pela fé. Ele nasce nos momentos mais ímpares da palavra de Deus, que foi no momento em que Abraão demonstrou verdadeiramente que tinha fé num Deus que era a sua provisão. Quando Jireh nasce, pastor, no Monte Moriá, no mesmo monte que Salomão ergueu o templo do Senhor, no mesmo monte que nasceu o pai da fé. Qual é a origem dessa palavra? Qual é a origem desse nome? Qual é a origem do Deus que provê? Sabe qual é a origem dele? É quando Deus pede a um velhinho de 120 anos, seu filho Isaac, que tinha... Não era um bebê, não. Tinha 20 anos em média. Era um homem, um adulto jovem. Imagina agora um velhinho de 120 anos, tendo que sacrificar o seu único filho de 20 anos, porque o Senhor pediu. Diga assim: eita. Sabe quando a gente escuta alguém pregando aí fora, a gente vê uma dramatização desse texto, que não aconteceu. Eu já escutei palavras que diziam que Abraão chorava e ficou com medo, e não conseguia dormir à noite. Quem é que já ouviu isso? A palavra de Deus não disse nada disso. Que ele não contou para Sara, porque tinha medo de Sara. A Sara não dá nele. Sara tinha 110 anos também, aleluia. Só que não tem isso no texto bíblico. Não tem isso. O que a palavra de Deus fala é que Abraão escuta a ordem de Deus e diz: eu vou obedecer. Ele não treme, ele não titubeia, ele não fica agoniado, ele não fica depressivo, ele não fica, sabe, sentimental. Não.
Abraão é resoluto. Abraão, ele segue. Abraão, ele vai adiante. E o que dava força a Abraão era saber que esse mesmo Deus que pediu a Abraão algo, foi o mesmo Deus que disse: Isaque será o teu sucessor. Então, quando Abraão escuta a ordem de levar Isaque, ele não titubeia. Eu vou sacrificar o meu menino. Porque eu sei que mesmo que ele ainda esteja morto, ele vai voltar a viver. Porque a palavra de Deus disse que ele é quem me sucederia. Você tem confiança na palavra de Deus? A palavra de Deus guia a tua vida. Você tem que ter esse pulso. Você tem que ter essa firmeza. Você tem que ter essa alegria. Você tem que ter essa convicção de que se Deus falou, isso vai guiar o seu coração. Não importa o que aconteça, não importa. Por isso que foi esse momento que marcou a fé cristã. É aqui que a fé, é aqui que a justificação pela fé, ela se estabelece de forma plena. Porque o próprio Deus diz: porque tu não me negaste o teu filho, ei, eu vou agir sobre a terra. Diga assim: eu venho, Rochedo. Eu venho, é Rochedo, irmão. Vem andando para cima do Moriá. Dispensou os servos. Seu filho que já podia dar uma pisa e botar ele de monte abaixo. Assim ou não? Diz: pai, que deu o cordeiro. Ele disse: Deus proverá. Isaac tem fé, irmão. Porque Isaac deixa ser amarrado. Isso é a figura de um Cristo que se rende à morte. Isaac se deita sobre as pedras do altar. A figura de um Cristo que se permite ser morto. Quando Abraão vai descer o cutelo, o velho ia meter o cutelo, gente. Ele não estava tremendo, não. Ia meter o cutelo. Porque ele sabia que independente do que acontecesse ali, ele voltaria com o seu filho para casa. Porque a palavra de Deus guia ele. A palavra de Deus direciona ele, direciona os passos dele, direciona o futuro dele. Aí quando ele vai meter o cutelo, Deus diz: ei, Abraão, isso não tem nada a ver com o menino. Porque o menino já te prometi. Isso tem a ver com você. Isso tem a ver com o seu coração. Isso não tem a ver com a bênção que eu te dei. Isso tem a ver com o seu coração. Esquece, menino. Tem um cordeiro amarrado entre os arbustos. E naquele momento, Abraão chama aquele lugar de Jeová Jireh, o Deus da provisão. Diga amém. Amém. Quem serve a Jeová Jireh, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jeová Jireh, irmãos, é uma mão invisível de provisão milagrosa. Não tem nada a ver com dinheiro. É uma provisão que acontece, que chega no último momento, no último instante. Pastor, e no dia a dia? Não é Jeová Jireh, no dia a dia é o Abba, é o Pai. O pão de cada dia nos dá hoje, Pai nosso, é o Abba, é o Pai que nos dá todo dia aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, é o Abba. O Jeová Jireh se revela quando você perde o controle, no último instante, quando você pensa que vai acabar a sua vida, acabar a sua perspectiva, Jeová Jireh surge e muda todas as coisas de lugar instantaneamente, milagrosamente, e te dá a provisão.
de vida, de paz, de alegria e de adoração a Ele. Olhe para o seu irmão e diga assim: por que se preocupar? Se no normal você tem o Abba, e não vamos ver, o Jireh se revela. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que nós cantamos. É por isso que nós temos que ser os mais felizes do mundo. Temos uma esperança que não morre, um Deus que é imutável, cujas palavras são de geração em geração. Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ser mais pentecostais. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo tem um testemunho do Jireh na vida. Tem ou não tem? Todo mundo tem um testemunho na Aragá, pastor. Quando eu pensei que tudo estava... A provisão de Deus veio. Todo mundo tem um testemunho desse. A minha família é recheada desse tipo de testemunho. Eu sou um testemunho vivo do Jireh, irmãos. Minha mãe, eu fui gerado nas trompas da minha mãe. Gravidez trompária. Quem dá saúde sabe que se o menino crescer um pouquinho, a trompa estoura, hemorragia generalizada, a mãe morre na hora. Diga assim: sangue de Jesus. Tiraram a radiografia. Tudo certinho. É trompária. Fui para a mesa de cirurgia. Abriram a minha mãe. Abriram as trompas da minha mãe. Só que instantaneamente eu saí das trompas e fui para o útero, no lugar certo, no cantinho certo, na hora certa. Sabe o que é louco? Eu queria pensar agora na cabeça daquele médico. Eu abri a mulher, eu abri a trompa da mulher e quedei a criança, quedei o feto. Sabe, se eu fui teleportado, amém. Eu tenho pelo menos uma experiência, né? Eu também fui feito Filipe, teleportado. Aleluia. Eu estava num lugar que era para ser morto, ser tirado, e de repente, um piscar de olhos, eu não estava mais ali, eu estava onde devia estar, na hora e no lugar onde eu devia estar. Jireh. No último segundo, no último instante, no último momento, o milagre aconteceu. Jireh. Diga amém. E agora estou eu brigando com a balança. Glória a Deus. Jireh. Jireh, aleluia. Jireh. E aí os médicos endoidam. E agora? Abrimos o bucho da mulher. A gente tem que tirar esse menino de algum jeito. Porque a gente abriu o berço. A gente abriu onde ele era para ser gerado. Ele não vai. Vai ter expulsão, vai ter aborto espontâneo. A gente vai ter que tirar. E aí Deus usa um tio meu que entra quase naquela hora. Ele era médico, neonatal. E ele diz: onde é que está o menino? No útero? Deixa aí. Não, mas a gente tem que tirar. Eu me responsabilizo. Agora, médico é um ser que sempre se atrasa, sim ou não? É ou não é? Quem que já ficou na fila esperando o médico? Aleluia. Mas aquele momento, ele estava na hora certa, no momento certo, no segundo certo, porque nas últimas cenas da nossa vida, quem trabalha é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Aleluia! Você tem esse Deus, você tem essa verdade para viver. Glória a Deus. E o texto, pastor, o texto que nós lemos é a história de Mardoqueu, um cara que conhecia genuinamente a provisão divina. Ele cria na provisão divina. Um cara que, como Abraão, sabia que Deus o livraria.
sabia que Deus livraria seu povo. Sabe o livro de Esther? Eu escrevi tanta coisa aqui, aleluia, vamos lá. É um livro que conta a história dos Medo-Persas, exclusivamente a data do rei Xerxes, que governou por 21 anos, no ano de 486 a 465 a.C., sabe? E ele governa apenas por 21 anos, e seu filho Artaxerxes o depõe e começa a reinar no lugar dele. Esse livro narra a história dos Medo-Persas. Esse livro começa com um banquete pequeno que o rei Assuero dá em seu palácio de apenas 6 meses de festa. Diga assim, eita, 6 meses, um monte de homem bebendo, festa horrível. Imagina, 6 meses de bebida à vontade para um monte de gente descompromissada. Diga, a cena do inferno, não é? Misericórdia. Sabe por que ele dá essa festa? Porque o seu pai tinha perdido uma grande derrota para os gregos. E ele queria chamar a atenção dos maiorais, ele queria chamar a atenção dos seus conselheiros, para tentar uma aprovação, para guerrear novamente contra o povo grego. É por isso que ele expõe as suas riquezas, é por isso que ele expõe o seu ouro, é por isso que ele faz essa festa monumental de 6 meses, porque ele quer garantir para as outras pessoas que tem poder suficiente para voltar a guerrear contra a Grécia. E é nesse ambiente que ele chama a sua esposa, chamada Vasti. E segundo alguns rabinos, ela teria que vir apenas com a coroa de rainha, completamente despida, porque o intuito era mostrar o que o rei tinha, para ganhar confiança daqueles que podiam, entre aspas, autorizar a sua façanha de guerrear contra a Grécia. Então esse ambiente que Vasti deveria ser exposta a um monte de homem bêbado que 6 meses estavam bebendo. Ela se nega, nós conhecemos a história. Depois de um tempo, os oficiais permitem ele guerrear contra a Grécia. E o que acontece? Ele leva outra sola dos gregos. Leva uma lapada. Né? Quem é que já assistiu aquele filme Os 300? Né? Mais ou menos aquilo ali. Ele leva uma sola dos gregos. E aí ele está triste. Ele está para baixo. Ele está caído. E aí os seus conselheiros dizem que levantem-se virgens, porque ele não tinha mais Vasti, a sua esposa. Para alegar o coração do rei, começa-se agora uma campanha para conseguir uma nova rainha, cujo propósito inicial era trazer alegria, satisfação ao coração de um rei que estava para baixo, porque perdeu a guerra que pensou que ia ganhar. E aí a ideia foi, segundo Joséfo, nosso historiador do Antigo Testamento, selecionar 400 virgens. E dentro dessas virgens, as histórias de Mardoqueu e o rei se encaixam, porque ele tinha uma prima que cuidava como filha, e ela era belíssima. E a sua filha foi raptada, gente, a palavra é essa. Quem aqui já escutou alguma pregação romantizando essa cena? Não, porque Esther foi escolhida para um concurso de beleza. Esquece isso. Isso não existe, isso é mentira. Ela foi raptada. Ela foi tomada à força para ser, entre aspas, uma mulher que seria apenas usada pelo rei. E se o rei não a escolhesse, ela nunca mais poderia casar com outra pessoa, ela não poderia ter família. Ela moraria em uma gaiola de ouro, sem poder fazer nada da sua vida. Essa era a proposta. Sabe, Mardoqueu era um homem de Deus. Mardoqueu era um homem de fé. Mardoqueu era um homem que sabia da palavra de Deus. Mardoqueu era um homem que vivia pela palavra de Deus. E ele diz a Esther, não diga que eu sou parente seu. E com isso ele teve acesso à mansão, ao palácio das mulheres, e a Bíblia diz que ele ia lá constantemente, certamente para orar, certamente para
acalmar o coração de Esther, certamente para trazer a palavra da verdade daqueles corações, de que quem anda com Deus não anda desprovido de atenção. Que quem anda com Deus não anda sozinho. Que quem anda com Deus não fica sozinho diante das adversidades da vida. Mardoqueu amava a palavra. Mardoqueu amava as verdades de Deus. E sabia lá dentro que tudo iria ficar bem. Não dá outro. Não dá outra. Quem é que ganha o coração do rei? Esther. A Bíblia não diz que ela era mais linda, apenas que ela era formosa. Mas Deus fez que os olhos daquele rei ficassem sobre Esther. Diga amém. Diga provisão. Mardoqueu podia fazer o quê? Ele não podia tomar de volta a sua filha. Ele não tinha força para se rebelar contra o rei. Ele não podia fazer nada, apenas sabia que no final de tudo, Jiré iria se levantar. Diga-se comigo, provisão. Olha para o seu irmão e diga assim, saperrei não. No final, tem Jiré. Tem Jiré, irmão. Daí deu certo. Glória a Deus. Esther vira rainha. Mardoqueu se acalma. Tudo está agora nas mãos do Abba. O cuidado, o dia a dia, a proteção. Aleluia. O Abba. 5 anos depois, um tal de Amã foi promovido ao príncipe principal, ao conselheiro principal. E com essa promoção veio uma esqueci o nome da palavra. Uma ordem diferente real. Que tem, quando Amã fosse andando, as pessoas teriam que se prostrar diante de Amã. E sabe quem ficava continuamente na porta do rei? Mardoqueu. E Mardoqueu anda conforme a palavra de Deus. Aleluia. Mordecai. Diante da palavra de Deus. E aí quando Amã passa, o que Mardoqueu faz? Fogo em seus olhos. A Bíblia diz que aquilo ali faz com que Amã tenha a ira de Mardoqueu. Que massa, não? Cria essa imagem maravilhosa. Alguém se achando e um crente lá, fogo. Sabe? Receba a palavra de Deus. Ela é a minha segurança, ela é a minha perseverança, ela é o meu futuro, ela é a minha razão de viver, ela é o fundamento dos meus pés. Esse cara tem ódio de Amã. Amã o Agagita, um descendente dos Amalequitas, que são inimigos mortais de Israel. Amã, por causa da sua intriga, por causa da sua rixa com Mardoqueu, no seu coração maligno, ele constrói um plano gigantesco de acabar com todo o povo de Deus. Extermínio. Ele diz, induz a um rei que é banana pela história, que não sabe tomar uma decisão por si só. Se você matar um povo, um certo povo, eu vou te encher os cofres. Esse povo é insubmisso. Esse povo não segue os nossos deuses. Esse povo não obedece às regras do rei. E aí o rei banana diz, vai Amã, faz o que tu quiser. E aí é lançada uma ordem, com o selo real, com o sinete do rei persa, dizendo que todos os judeus do império seriam exterminados. Diga assim, misericórdia. Sabe quando é para a data, para quando é a data? Para o final do ano. Eles estavam no começo. Não, meses. Daqui a 12 meses, todos vocês vão morrer. Olha aqui, que
malignidade até na forma de decretar uma execução. Eles teriam que sofrer por 1 ano de ansiedade, depressão, de angústia, sabendo que no final do ano eles seriam mortos, seus dinheiros roubados e depositados ao cofre real. Mardoqueu, quando escuta Mordecai, são ambas as traduções, a Bíblia diz que ele se veste pano de saco e ele continua na porta do rei e ele começa a orar, a gritar, a jejuar, a clamar. E ele dá um jeito de falar com Esther. Esther, num primeiro momento, diz: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho como falar ao rei. Porque se eu for ao rei e não for convidada a serem morta. E Mordecai diz: não será por causa disso que Deus te deu a posição de rainha? Ele diz uma segunda frase que é muito mais linda do que essa. Eu e você podemos perecer, mas o povo de Deus não vai perecer. Porque a palavra de Deus diz que é por ele que viria Jesus Cristo. Olha a alegria, olha a convicção de Mardoqueu. Mardoqueu agora não chora, porque o povo vai desaparecer. Mardoqueu chora porque ele está com medo de morrer, mas ele sabe que o povo não irá padecer. Porque a palavra de Deus diz que o povo de Deus iria dar origem à salvação, a Yeshua, ao Messias. Você entende agora o que você vai pegar uma verdade? A palavra de Deus, que nada muda, nenhum sentimento muda, nenhuma circunstância muda. O que Deus falou se estabelece. Diga amém. Daí em diante, Esther toma as rédeas da história. Ela clama um jejum de 3 dias. Ela diz: se perecer, pereci. Ela entra dentro do pátio real. Todo mundo fica surpreso e o rei abaixa o cetro sobre ela e ele diz: pede e me dizes que te afliges. Bem, nós conhecemos a história. Os que não conhecem têm que ler. Glória a Deus. E ela chama o rei para um jantar. Glória a Deus. E Mardoqueu está como? Orando. E Amã passa e Mardoqueu se levanta. Amã passa, se ajoelha. Amã passa, Mardoqueu se levanta. Amã volta, Mardoqueu se ajoelha. Diga assim: um homem de palavra, um homem de fé, um homem resoluto em meio à aflição. Eu quero te ensinar algo. Não existe nada que você pode se apegar. Nada. No meio da aflição, no meio do vento, no meio da dificuldade, no meio da turbulência, no meio do pensamento. Nada além do que Deus diz a seu respeito. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: se encha da palavra. Diga assim: deixe de ser vulnerável. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Diga glória. Aleluia! Amã fica com tanta raiva que ele desabafa com a sua mulher, que era outro demônio, misericórdia. E ela diz: mata esse cara, meu filho. E aí, olha o nível da raiva. Naquela mesma noite, ele constrói uma forca de 26 metros de altura. Misericórdia. Um prédio de 8 andares, irmãos. Olha a altura da forca.
para o mundo, para a cidade inteira de Suzã ver o cadáver de Mardoqueu. Olha o nível da ira. E aí quando ele, sabe, ele desce cansado, terminei a forca. Naquele mesmo instante, a Bíblia diz que o rei perde o sono. O rei não consegue dormir. O rei fez a boquinha no jantar de Esther. Esther deu um suspense. Não vou dizer ainda. Traga amanhã Amã com o Senhor para um outro banquete que ele preparou. E aí o rei veio para casa, na dúvida, e agora não consegue dormir. Provisão de Deus. Ele podia ter insônia em qualquer outra noite, não. Naquela noite, ele teve que ter insônia. Ele podia chamar os arpistas, os musicistas. Ele podia chamar seus eunucos para ler gibis, para ler histórias, para ler o que fosse, mas não, especificamente naquele dia, naquela noite, ele teria que ler a história das crônicas de seu reinado. E especificamente nesse livro, ele teria que ler a história que Mardoqueu foi usado para livrá-lo da morte. Deus que provê. Naquela noite. A Bíblia fala, naquela mesma noite, e que a forca ficou pronta, o rei teve insônia. Naquela mesma hora, naquela hora exata, irmãos. Na última volta do ponteiro, quando não tinha mais solução, a forca estava ali, a lei estava ali, ao amanhecer o dia, Mardoqueu seria morto. Naquele mesmo instante, na hora X, Jeová Jireh se levanta. Jeová Jireh se levanta. Aleluia! E é interessante que ele corre pela madrugada. Se nós vamos ler o texto, nós vamos entender essa história. E ele vai de madrugada, ele nem dorme. Nem o rei dormiu, nem Amã dormiu. Amã, porque ele estava construindo a forca para Mardoqueu. E aí, do trabalho mesmo, ele emenda no pátio e fica esperando o rei. Assim que o rei acordar, eu vou ser o primeiro a pedir a cabeça de Mardoqueu. E aí, quando ele está no pátio, o rei diz: ó, quem é que está no pátio? Amã. Tinha sido riu agora. Amã está no pátio, manda trazer ele aqui. Amã, o que devo fazer a um homem que o rei quer honrar? Eu quero ver essa história como se Deus tivesse tomado a boca daquele rei. Amã, você quer matar Mardoqueu? O que devo fazer a um homem que o rei quer honrar? Ele todo orgulhoso, todo cheio de si, todo ensoberbecido, ensimesmado. Diz, eu quero a roupa. Eu acho que ele aplicou na primeira pessoa. Eu quero a roupa do rei. Eu quero o cavalo do rei. Eu quero a coroa do rei. Eu quero que o seu oficial, depois de mim, ande comigo, dizendo assim, esse é o homem a quem o rei quer honrar. E aí o rei diz, faz isso a Mardoqueu. Jireh. Eu vou te apresentar mais uma característica de Jireh. Jireh, quando age, é irônico. É uma ironia divina. Porque ele muda as estações. O que está embaixo, ele bota em cima. O que está embaixo, o que está em cima, ele bota embaixo. É uma ironia só. É assim que funciona. Eu estava na tropa quando eu abri. Eu já estava no útero, no canto certo, na forma certa, do jeito certo. É uma ironia divina. É Jireh. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. E o interessante é que depois que o rei disse, faz isso mesmo, quando ele vira as costas, rigorosamente, a tudo que você falou. Diga glória a Deus. Jeová Jireh está nas nossas vidas, irmãos. Jeová Jireh guia as nossas vidas. Guia o nosso coração. Nós temos que andar com confiança. De dia nós temos o Abba. No fim nós temos Jireh, aleluia. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Depois ele passa o dia todinho andando com o Mardoqueu para cima e para baixo. Oh, glória, como eu quero. Se tiver um videocassete no céu, eu quero ver essa cena. Deus, pode mostrar aquela cena lá? O dia todinho gritando. Esse é o homem que Deus quer honrar. Que o rei quer honrar. E aí quando ele chega cansado, abatido em casa, Amã, está falando de Amã. Quando ele chega para descarregar na sua mulher, toda a angústia, ele nem tem tempo para isso. Os eunucos estão esperando. Cata ele, leva ele para o banquete real com Esther. Quando ele chega diante de Esther, e o rei já está se sentindo melhor, porque pensa que ainda tem posição. E Esther diz, o rei diz, o que é que você quer, Esther? O que é que tanto te perturba, Esther? Ela diz, eu fui vendida, escravizada e morta. Como assim? Quem te comprou? Quem te vendeu? E ela diz, Amã vendeu a mim e o meu povo para a morte. O rei consternado. Mas o rei era um banana. Eu detesto homem banana, porque homem banana é ruim para ele, ruim para sua família. É por isso que no Neemias a gente aplica tanto essa questão de ser macho. Amém? Amém, macho? Diga glória a Deus. Tem que ser macho aqui na igreja. Que assume a família, que assume as coisas, que assume a verdade, que assume a espiritualidade da casa. Macho. Glória a Deus, tem gente rindo ali, mas é assim que tem que ser, é, não é? Macho. Homem de Deus. Homem de substância, como disse o pastor Jeremias Pereira. Homem de substância. Glória a Deus. E aí ele fica aperreado, porque ele mesmo deu autoridade para isso. Ele mesmo deu um anel para isso. E a Bíblia diz que ele sai da área que Esther estava e vai para a varanda. E ele fica, o que eu faço? Feito um banana que não sabe decidir nada. E aí quando ele volta, nessa mesma hora, nesse mesmo exato momento, Naamã implorando pela sua vida, a Esther, e Esther lá, na sua caminha. E aí, em determinado momento, eu não sei o que acontece, se ele tropica, se acontece outra coisa, eu sei que ele cai sobre a cama de Esther. E aí é no momento que o rei entra. Aí o banana se enche de ciúme. Por acaso queres também tomar a rainha na minha frente? E aí ele solta os cachorros em cima de Naamã. Ele não mata Amã nem por traição, ele mata Amã sob condenação de tentar estuprar a sua rainha. Essa, o escape que ele tinha, legalmente falando, para condenar Amã. Deus deu aquele escape na hora certa, no momento certo. Na mesma hora que Deus, que o rei Assuero diz, esse homem será morto. Naquela mesma hora, o eunuco, o ajudante, disse, ei, esse homem preparou uma forca para Mardoqueu, está lá atrás. E aí o rei diz, enforque-o nela. Na mesma hora, no mesmo segundo, no mesmo minuto, que teria que acontecer, aconteceu. Girei. E aquele que trabalhou a noite inteira para ter uma forca para Mardoqueu, é enforcado. Lembra-se da ironia? Lembra-se da ironia divina? É Jireh.
é Jireh. Diga amém. A vida de Mardoqueu não foi fácil. Sua filha raptada, uma sentença de morte sobre a sua vida. Mas ele conhecia a palavra. Ele conhecia um Deus que é Abba e um Deus que é Jeová Jireh. Ele foi fiel à palavra. E o fim da sua vida foi rainha como Esther como rainha. Um povo judeu que agora foi valorizado ao ponto de ser deixado ir, voltar à sua terra mais na frente. E terceiro, tudo que era de Amã agora é dele. Ele deixa de ser apenas o judeu que está no meio da rua clamando por Deus para ser o conselheiro real daquele povo. Um homem cheio de Deus. Um homem cheio da palavra. Sabe o que acontece mais? No meio de tanto ribuliço, de tanta história difícil de viravoltas, tudo isso se transforma em uma festa. E a festa de Purim é a festa onde o povo celebra o quê? Jeová Jireh, o Deus que proveu. O Deus que não deixou o povo morrer, o Deus que não deixou o povo ser exterminado. E na hora certa, no momento certo, veio a provisão. Diga amém. Fica de pé em nome de Jesus. Amém. Tem algum medroso aqui? Tem algum medroso aqui? Não tem. Por que você não tem medo de nada? Porque eu tenho um Abba. E quando a coisa apertar, eu tenho Jireh na minha vida. Eu tenho Jireh na minha vida. Então, em nome de Jesus, gente, vamos sair desse evangelho ralo, de palavras ralas, que não trazem equilíbrio na nossa mente, que não trazem equilíbrio no nosso coração. Você já parou para pensar o quanto de equilíbrio alguém do livro de John Fox, Os Mártires, ele narra muitos mártires e formas horrendas de morrer. Mas o fato naquele livro é que todos aqueles estavam morrendo, estavam plenamente equilibrados. Você não sabe o que é isso. Eles acendiam as fogueiras, prendiam os cristãos e eles cantavam. Mas não apenas quando o fogo estava pegando, eles estavam sendo queimados e ainda cantavam. Eles estavam sendo mortos e ainda cantavam. Eles paravam de falar porque morreram, mas as suas últimas palavras eram cânticos. Diga assim, estabilidade. Em quê? Eu sei que ao fechar esses olhos, eu estarei na eternidade com o Senhor. Daqui eu não posso sair. E nem quero. Eles diziam, e nem quero. Eu quero estar com meu Pai. Convicção plena, absoluta, total, perfeita, indiscutível, indissolúvel. A palavra guia os seus passos. A palavra guia os seus pensamentos. A palavra guia os seus corações. Então eu quero ver essa igreja, um exército de pessoas inabaláveis. Um exército de pessoas estabilizadas. Um exército de pessoas que não vão dar para Satanás a alegria. Que não vão dar para Satanás a sua paz. Que não vão dar para Satanás os seus sonhos. Que não vão dar para Satanás as suas esperanças.
estabilizados. De dia a dia, o Abba cuida de mim. Quando as coisas apertarem, Jireh há de se levantar. Isso não muda. Aleluia! Aplauda Jesus! A Ele! A Ele! Glória! Amém! Ande com confiança, em nome de Jesus. Ande com alegria, em nome de Jesus. Se está dando errado as coisas, permaneça crendo. Permaneça crendo, permaneça profetizando a palavra, vivendo a palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Glória a Deus. Quero fazer uma oração diferente. Quero chamar a liderança aqui. Vamos fugir hoje, vamos fazer uma unção hoje. Vamos melar todo mundo de azeite. Aleluia. Esse cabelo de chapinha, vamos ter que tomar banho quando chegar em casa. Vou não, é não. Vai não. Tô brincando. Exagero. Aleluia. Eu queria primeiro ungir essa liderança. Desequilíbrio aqui não, Satanás. Em nome de Jesus. Primeiro oro da minha cabeça. Em nome de Jesus. Que a palavra governe meus sentimentos e os meus pensamentos. Que a palavra governe a minha vida. Que a palavra governe o meu ministério. Que a palavra governe a minha vida financeira. Que a palavra governe os meus sonhos. Que a palavra governe o meu coração. Que a palavra governe os meus sentimentos, os meus pensamentos. Que ela me renove, que ela me dê vida. Em nome de Jesus, porque o Senhor Senhor é a minha segurança. O Senhor é o meu fundamento. O Senhor é a minha vida e a minha palavra. Em nome de Jesus, Senhor, transfiro isso para a pastora que não está aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero também orar, Deus, por essa liderança, Senhor, haja uma estabilidade, uma unção, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, estabilidade emocional, de pensamentos, de decisões, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vocês vêm aqui na frente para a gente ungir vocês. A liderança vai ungir. Cada um pega um e vai passando e vai rodando. Bota a primeira canção, Ricardo. Glória a Deus. A última canção, quer dizer, Jireh, de Aline Barros. Seja estabilizado agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus provedor. Em nome de Jesus. Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo.